Bom, boa tarde a todas e todos. Nós estamos iniciando mais uma reunião extraordinária do GEPED, né, UVA-CNPq, o nosso grupo de pesquisa da graduação e do mestrado em filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú. E hoje nós estamos com uma felicidade de estar recebendo o doutor Fábio Abreu dos Passos, da Federal do Piauí. Fábio é um pesquisador, né, que tem se destacado no pensamento de Hannah Arendt, é membro do grupo Hannah Arendt, do GT de Filosofia Política Contemporânea, é um amigo pessoal, um amigo querido, e está nos brindando hoje, né, vai nos falar um pouco sobre o pensar em Hannah Arendt, sobretudo na vida do espírito, né? Essa obra já tardia da Arendt. Então, o professor Fábio é doutor em Filosofia Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Piauí. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia política, atuando principalmente nos temas relacionados à filosofia política contemporânea, a partir dos seguintes autores: Hannah Arendt, Michel Foucault e George Agamben. Fábio, meu querido, é uma satisfação recebê-lo aqui no GEPED. Tá? Que essa tarde seja proveitosa e maravilhosa, você partilhando conosco um pouco das suas leituras e das suas impressões do pensamento de Arendt. Seja bem-vindo, a palavra está com você, meu querido. Bem, boa tarde a todas, a todos e a todes. Uma satisfação. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite de estar aqui participando do grupo com vocês, conversando um pouco, né, sobre o pensamento, né, da Hannah Arendt, né, como que ela se debruça sobre essa faculdade espiritual, né, uma satisfação enorme. Pessoas tão queridas aqui, conhecidas minhas já de algum tempo, como você, claro, Ricardo e a Suzana, o Benedito, a Maritânia, a Roberta, pessoas muito queridas, e a todos aqui, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Bem, falar um pouco do pensar é um pouco voltar, Ricardo, ao meu início de pesquisa em Hannah Arendt, né? Eu não tive a oportunidade de estudar Hannah Arendt na minha graduação, e eu fiz um mini curso com a Maria Helena, amiga do José Luiz, lá em São João del Rei, na UFSJ, numa semana de filosofia da UFSJ, onde eu me graduei, e ela deu um mini curso sobre Hannah Arendt. E eu fiz um mini curso sobre espaço público. E eu estava mais ou menos no quinto período da faculdade, né, da universidade, e comecei a me interessar pela Hannah Arendt e resolvi pesquisar Hannah Arendt. Lembro que, na época, o José Luiz era diretor de uma escola pública lá em São João, ele não dava mais aula na UFSJ como substituto. Eu liguei para ele, perguntei se ele podia me ajudar na pesquisa que eu estava querendo iniciar. Ele prontamente aceitou, e o mais interessante, Ricardo e queridos aqui da sala, é que eu comecei a minha pesquisa na vida do espírito, né? Quer dizer, eu comecei de uma maneira muito torta, né? A minha pesquisa em Hannah Arendt, que foi exatamente me debruçando sobre a vida do espírito, tá? Ricardo, tem como eu dar uma paradinha só um segundo, só para ajeitar aqui a luz? Vai atrapalhar um pouco a gravação? Rapidinho. Não, não tem problema não, fica à vontade, pode parar. Aí, Tamara, seja bem-vinda, boa tarde. Ricardo, vai ficar disponível lá no YouTube do GEPED. Melhorou aqui um pouco. Seu microfone está desligado, cara. Sim, Tamara, vai subir sim, depois eu dou os detalhes. Obrigado. Então, desculpa aqui, só porque a luz estava ruim aqui, agora melhorou, acho que melhorou, né? Então, eu comecei pela vida do espírito. E a Faculdade do Pensamento foi o tema que perpassou o meu mestrado, né? E, de certa maneira, também ele corta também a minha pesquisa de doutorado, né? Que resultaram em 2 livros, né? O primeiro
diretamente relacionado ao pensamento, essa reflexão da Hannah Arendt sobre o pensar, que é a Faculdade do Pensamento em Hannah Arendt, implicações políticas, né? E o segundo, que é o conceito de mundo em Hannah Arendt, que também eu abordo, de alguma maneira, a questão da Faculdade do Pensar. Por que eu estou fazendo essa um pouco historicidade minha no percurso desse tema em Hannah Arendt, que, inclusive, eu fui convidado para participar do verbete, né, do dicionário Hannah Arendt, que vai ser lançado daqui a algum tempo, e eu trabalhei exatamente, o meu verbete foi sobre o pensar, né, eu fui me pedido eu escrever sobre o pensar. E logo quando eu comecei a estudar sobre essa temática, eu estranhava, porque a vida do espírito parece um apêndice na obra da Hannah Arendt, quando você começa de início a trabalhar esse livro. Você fica se perguntando aonde que esse livro se encaixa na obra da Hannah Arendt, que tem um viés extremamente político, né? Político e trabalhando isso que a gente chama da crise do nosso tempo, ou os tempos sombrios, né? Por que eu falo isso que parece um apêndice? Porque a sensação que a gente tem na vida do espírito que a Hannah Arendt volta para a filosofia e abraça a filosofia nessa última obra inacabada dela, porque é um texto muito filosófico, né? Um texto que pouco perpassa de maneira direta a questão políticas trabalhadas em várias obras dela, como A Condição Humana, Origem do Totalitarismo, sobre a Revolução e tantos outros, né? Uma obra que, para nós pesquisadores, deixa sempre um elemento ali de problematização que a gente não sabe como que a Hannah Arendt amarraria essas três atividades espirituais nelas como um todo e também no relacionamento com a vida pública plural, o espaço público, né? Cabe a nós tentar um pouco entender como seria isso, mas o que eu quero chamar a atenção de, além dessa obra não ser um apêndice da obra da Hannah Arendt, porque ali há várias nuances que ela mostra as implicações políticas das faculdades espirituais, tá? Também há um chamado da Hannah Arendt pinceladas em várias obras anteriores à vida do espírito, né? A gente poderia aqui nomear com vocês, pelo menos, olha, nós temos em Origem do Totalitarismo, na página 520 a 531, nos Jornal de Pensée, as páginas 243, 305, 675, 935, isso da edição francesa. A Divindade da Política, página 39 em diante, 89 e 145 em diante. A Condição Humana, na página 406. Entre o Passado e o Futuro, no prefácio. Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, páginas 37, 43, 60, 62 e 274. Responsabilidade e Julgamento, página 112 em diante, 226 em diante. E a Vida do Espírito, no volume 1. Então, com essa breve passada, eu quero mostrar para vocês o seguinte: a Hannah Arendt, ela já, desde a Origem do Totalitarismo, a obra dela, de 1951, que é a primeira que dá notoriedade à Hannah Arendt, que tange a filosofia política, ela já tá ali falando sobre o pensar, quando ela vai tematizar a questão da ideologia, e nada mais a ideologia do que um contraponto, né, de um contramovimento à faculdade do pensar. A ideologia, de certa maneira, ela preenche aquilo que o pensar é impedido de exercer, né? A ideologia, ela cria um mundo fictício, um mundo bem ordenado, um mundo todo bem explicado, e isso é completamente contrário à faculdade do pensamento, que uma das características do pensar é refazer-se o tempo todo, né? Como aquela metáfora da teia de Penélope, é o coxo de Penélope, né, que desfaz toda manhã, toda noite toda manhã aquilo que teceu a noite toda, né? Então é um refazer, é um processo ininterrupto, né? Então, o contrário da ideologia, né? A ideologia, ela sempre tem uma resposta pronta. E, inclusive, essa característica do pensar traz alguns problemas, Ricardo e Querides, para a gente entender o lugar do pensamento na obra da Hannah Arendt, quando ela enfatiza que o pensar não nos dota com a capacidade para ação, né? Ela não nos dota
com nenhuma ferramenta para nós agirmos no espaço público, né? Contrariamente à ideologia que dá uma realidade pronta e acabada e bem ordenada, né? Então, a primeira questão que eu gostaria de trazer para vocês é mostrar que essa temática sobre a faculdade do pensamento é algo que corta a obra da Hannah Arendt toda, absolutamente toda, né? Eu vou daqui a pouco ler alguns trechos, por exemplo, de Origem do Totalitarismo e a Condição Humana, que você vê claramente como a Hannah Arendt, já desde das primeiras formulações filosóficas políticas dela, ela já nos dá indício de que havia um projeto de se debruçar de maneira mais profícua sobre a faculdade do pensamento, né? E quando a Hannah Arendt vai ao julgamento do Eichmann, né, em Jerusalém, né, depois do Eichmann ter sido capturado pela polícia de Israel em Buenos Aires, né, ela se depara com esse sujeito banal, tolo, né, esse homem ordinário, como ela mesma diz, cuja principal característica é o vazio de pensamento. Ela diz com todas as letras, a principal característica de Eichmann é a sua incapacidade de parar para pensar. E aí, na vida do espírito, Arendt diz que foi essa incapacidade de pensar que despertou nela o interesse em estudar o pensar. No meu entendimento, não foi Eichmann que despertou em Arendt o desejo de refletir sobre o pensar. Na verdade, o Eichmann, o caso Eichmann, foi o gatilho final, aquele impulso último que a Arendt precisava para se dedicar à faculdade do pensamento, tendo em vista essa questão que eu aponto para vocês, de que há vários indícios de maneira explícita que a Hannah Arendt faz referência à faculdade do pensamento em várias outras obras, inclusive em anotações do seu diário. Hannah Arendt, de maneira, desde as primeiras reflexões dela, ela, de maneira muito insistente, ela fala sobre a faculdade do pensamento. E aí, eu começo a falar com vocês um pouco sobre as características dessa faculdade do pensamento, que, primeiro, é uma atividade, eu gosto muito de frisar isso, Ricardo e queridos aqui presentes, que eu acho um erro dizer que a faculdade do pensamento é uma faculdade, é uma atividade da vida contemplativa. Eu acho que a primeira coisa que a Hannah Arendt faz de maneira muito explícita no início da vida do espírito é contrapor, dizer que as atividades espirituais não são contemplativas. Na verdade, a Hannah Arendt, ela quer exatamente contrapor a uma ideia de contemplação passiva do pensar, e o que ela quer mostrar é que o pensar é uma atividade e não uma contemplação, né? Digo isso porque já vi alguns, né, algumas pesquisas referindo ao pensar, ao querer julgar como faculdades contemplativas, né? E a Hannah Arendt já rechaça isso muito claro quando ela mesma diz, logo na introdução da vida de espírito, que ela vai se juntar às fileiras daqueles que pretendem desmontar as falácias metafísicas, né? E uma dessas falácias é compreender o pensar como uma atividade contemplativa, né? A exemplo da platônica, né? Que você contempla ideias, padrões imutáveis e tenta exatamente fazer com que o mundo aparente se adeque a essas medidas não aparentes, né? Então, o filósofo, no caso em Platão, que a Arendt tanto critica, seria esse contemplador de medidas não aparentes, que pretende fazer com que o mundo aparente se adeque a essas medidas, né? Então, esse é um primeiro movimento que nos traz também a certeza de que a faculdade de pensamento não é uma atividade que poucos podem exercer. É uma faculdade que pertence a todos, né? E, do mesmo modo, todos, inclusive eruditos e intelectuais, podem vir a se abster da faculdade do pensamento. Arnaud mesmo diz na Vida do Espírito, se nós pensássemos o tempo todo, nós ficaríamos exaustos, né? Nós precisamos, às vezes, usar de sensos comuns, né? De formulações não refletidas para dar conta da nossa vida, né?
mas o que a Hannah mesmo quer dizer é que, de uma maneira, de uma perspectiva, o intelectual também pode se abster de pensar, e aí, quando a Hannah fala isso, sem dúvida nenhuma, ela tem no radar das reflexões dela Heidegger, né? Heidegger, que é um intelectual de primeira grandeza, um dos filósofos do século XX, um dos maiores, né? Mas que, segundo Hannah Arendt, não soube ler o tempo dele, né? E quando se alia ao nazismo, ele não faz uso da faculdade do pensamento, e aí eu utilizo de uma metáfora arendtiana, Heidegger, a exemplo de outros filósofos, ficam presos em sua torre de marfim, olham o mundo à distância, né, e não permitem com que o mundo comum seja esse abastecimento, né, esse lugar de abastecer a faculdade do pensamento. Acho que o grande risco para a faculdade do pensamento é quando nós nos distanciamos do mundo comum. Quando nós distanciamos do mundo comum, nós substituímos essa atividade livre e sempre que nos coloca diante de atordoamentos dos seus pseudos resultados pela camisa de força da ideologia, né? Então, a faculdade de pensamento não, ela é uma atividade que todos podem exercer, mas ao mesmo tempo todos podem abdicar de exercer quando se afastam do mundo comum, né? Então essa é uma reflexão cara a Hannah Arendt, que vai trazer implicações extremamente importantes no que diz respeito ao entendimento da Hannah Arendt sobre o que é a faculdade do pensamento. E, sem dúvida nenhuma, se Arendt diz que Sócrates é um modelo de pensador que nunca se absteve de estar dentro, né, desse tufão, desse forte vento do pensamento, né, que nos traz sempre perplexidades, né? A própria Arendt, eu acredito que quando ela se debruça sobre o pensar, ela se debruça sobre uma atividade que a acompanhou durante toda a sua vida. A Hannah Arendt era, sem dúvida nenhuma, uma pensadora, né? Ela foi uma mulher que não se protegeu dos fortes ventos do pensamento e sempre permitiu com que o mundo comum alimentasse a faculdade do pensamento. Né? Ela nunca se refugiou na Torre de Marfim dos filósofos profissionais. E aqui, Ricardo, colegas, se me permitem um parênteses, eu acho que uma das questões que nos impedem no Brasil de ter uma filosofia brasileira mais profunda e profícua, e quando eu digo filosofia brasileira, eu estou dizendo para além de uma simples exegese de textos filosóficos, eu acho que nós nos protegemos demais em Torres de Marfim e nós deixamos de pensar o mundo comum que é o Brasil. Eu acho que nós temos inúmeros temas para abastecer as nossas reflexões filosóficas, como racismo, como machismo, como feminismo, como capacitismo, como a miséria nesse país, de uma democracia que é atacada a todo instante, de uma ditadura militar que ainda deita raízes sobre a nossa realidade, sobre o nosso mundo público político, e eu acho que a gente precisa transformar as ferramentas argumentativas legadas por Arendt, Foucault, Agamben e tantos outros filósofos e transformar essas ferramentas em alimentos para nós pensarmos o nosso tempo. Eu acho que pensar e nos debruçar sobre esses filósofos é extremamente importante, porque a história da filosofia se faz com categorias e conceitos, mas nós precisamos utilizar dessas categorias e conceitos para pensar o nosso lugar de fala, que temos muitos problemas para pensar. E aqui eu cito, por exemplo, uma tese belíssima da Sueli Carneiro, que utiliza do Michel Foucault para trabalhar a questão do racismo estrutural no Brasil. Eu recomendo demais a tese dela, é uma tese filosófica de primeira grandeza da Sueli Carneiro, que de ponta a ponta ela faz uma reflexão junto com Foucault para trabalhar a questão do racismo no Brasil. Assim, é uma autora que, e aí que vem uma questão, Ricardo e colegas, como nós desprezamos mulheres, homens, negros
que já fazem filosofia no Brasil, e nós sempre colocamos um selo neles de um pensamento menor. Isso não é filosofia. Isso não é, isso é outra coisa, não é filosofia, né? E não, eles partiram do lugar deles de fala. Isso não é filosofia. A Hannah Arendt começa sua reflexão sobre uma coisa que lhe incomodou de maneira direta, que é o totalitarismo, e que teve repercussão na vida dela particular. O Foucault, que a Roberta aqui estuda, eu também estudo Foucault, quantas e quantas reflexões partiram de um lugar próprio do Foucault de reflexão da vida dele. Essa coisa de a filosofia, ela parte daquilo que incomoda, aquilo que a Hannah Arendt fala, é de um taumatizen, né, de um espanto admirativo da realidade que nos toca. Nós precisamos fazer com que todos os problemas, e são muitos no Brasil, estruturais, nos toquem para a gente fazer uma filosofia. Né? Eu acho que, eu abro parênteses, porque eu acho que nós, no Brasil, estamos nos refugiando demais dessa forte vento do pensamento, e a gente precisa dar um salto, a gente precisa ir para além de simplesmente ler autores. A gente precisa ler autores e utilizar eles para pensar o nosso tempo. E a Hannah Arendt, eu acho que ela nos convida a fazer isso o tempo todo. Né? Então, continuando aqui a nossa reflexão, eu vou para o primeiro lugar que eu falo com vocês de uma obra que já cita a Faculdade do Pensamento, é Origens do Totalitarismo, quando a Hannah Arendt, quando ela vai trabalhar a questão da ideologia. Né? Então, a Hannah Arendt, na página 526, né, ela vai nos chamar a atenção sobre pensamento e liberdade. A Hannah Arendt, eu cito ela só para a gente ver como que essa questão da faculdade do pensamento já vem inquietando Hannah Arendt desde a origem do totalitarismo. Então, a Hannah Arendt diz o seguinte: tal como o terror é necessário para que o nascimento de cada novo ser humano não dê origem a um novo começo, que impõe ao mundo a sua voz, também a força autocoercitiva da lógica é mobilizada para que ninguém jamais comece a pensar. E o pensamento, como a mais livre e a mais pura das atividades humanas, é exatamente o oposto do processo compulsório de dedução. O governo totalitário só se sente seguro na medida em que pode mobilizar a própria força de vontade do homem para forçá-lo a mergulhar naquele gigantesco movimento da história ou da natureza, que supostamente usa a humanidade como material e ignora nascimento ou morte. Então, aqui também, além dessa já uma das primeiras abordagens da Hannah Arendt sobre o pensar, quando ela contrapõe a questão da ideologia, aqui, né, Ricardo, a gente tem um problema sério da Hannah Arendt aqui, que ela coloca que o pensar é a mais livre das faculdades espirituais, né? E sendo que lá, entre passado e futuro, a Hannah Arendt diz que a liberdade, né, a razão de ser da política e seu lugar de experienciação no espaço público, né? Eu tenho até um artigo que eu escrevi, que ainda vai ser publicado, que eu problematizo isso, né? Porque se a Hannah Arendt faz um recorte tão preciso e diz que a liberdade ela é o fundamento da ação política, como ela chama o pensar de livre? Que liberdade que é essa que está no pensar, se ela exatamente lá entre o passado e o futuro quer tirar de qualquer tipo de atividade interna o lugar do pensar? A gente não pode esquecer que lá entre o passado e o futuro, o início do texto é o tempo todo contrapondo a ideia de liberdade com de livre-arbítrio ou de uma liberdade interna do homem. E aqui ela está chamando o pensar de livre. Né? Então, aqui, e eu já fui no texto original, é a liberdade mesmo que ela está chamando. Ela diz que o pensamento é livre, ele possui uma liberdade de atuação, e eu acho assim interessante pensar essas nuances dessas formulações da liberdade da Hannah Arendt, que parece que ela é muito bem demarcada no pensamento da autora, né? A liberdade é isso, só que a minha aposta é que essa não é bem demarcada, essa ideia de liberdade. Em Hannah Arendt, não, tanto é que também na vida do espírito, quando ela vai tratar sobre o querer, ela diz com todas as letras, né? Quando falamos sobre o querer, nos adentramos ao espaço da liberdade. Quer dizer, ela mesma ela nos traz vários problemas sobre a questão da liberdade, quando ela coloca tanto o pensamento quanto o querer no interior de uma atividade livre,
e sendo que entre o passado e o futuro, ela quer dar uma demarcação para a liberdade, para o terreno do espaço público, da ação política. Então, assim, isso é um tema para uma outra conversa, mas só queria só mostrar para vocês que... E também a Hannah Arendt não tem nada de uma autora sistemática, e achar esse tipo de incoerência na autora é mais do que salutar, né? Ela não é uma autora sistemática, né? Ela está longe de ter esse viés do pensamento dela. Então, voltando aqui a essa citação que eu fiz para vocês da origem do totalitarismo, o primeiro movimento que a Hannah Arendt faz de tensionar o pensar é para fazer um contraponto à ideologia, né? A ideologia, como a Hannah Arendt diz, é a lógica de uma ideia, né? Ou seja, é uma dedução lógica de premissas logicamente formuladas, cuja conclusão também é lógica, mas ela não é logicamente deduzida a partir de experiências do mundo, mas de um movimento do pensamento interno a ele mesmo. Isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Que a ideologia, ela alcança deduções a partir de um processo lógico do pensamento dele com ele mesmo. E aí nos chama de novo a atenção do quanto de tem risco quando nós nos afastamos do espaço público. Então, o pensamento, a ideologia, ele cria um mundo bem ordenado, um mundo fictício, um mundo sem nenhum tipo de contradição, e é essa ideia, essa lógica de uma ideia, que se substitui esse movimento do pensamento que busca a significação da existência, né? Por exemplo, na Alemanha nazista, você tem uma premissa lógica de que toda raça impura tem que ser dizimada, o judeu é uma raça impura, logo o judeu tem que ser dizimado, né? Então, sim, aí, e quando você não analisa o conteúdo dessas premissas, né? Quando você aceita elas nelas mesmas, sem nenhum tipo de indagação de quem diz o que é uma raça impura, quem coloca esse tipo de formulação, por que alguém, por pertencer a uma etnia, a um grupo, se torna menor em relação aos outros. Então, o pensamento, a ideologia, ele amarra aquele sujeito de modo que ele não vai buscar na realidade as contradições que há nessa formulação lógica. Há exemplo, né, de que a Covid é uma gripezinha e de que remédios que não têm nenhuma eficácia podem vir a salvar vidas, né? Então, você cria um mundo fictício, né? Você levanta uma caixa de cloroquina, parecendo que você está levantando um estandarte de ouro, e os seus séquitos gritam e aplaudem aquilo. Ali é uma marca de quanto que as democracias contemporâneas ainda se utilizam dessa pecha da ideologia, né? Então, você cria um mundo fictício, né? E a gente viu isso muito durante essa pandemia, né? Pessoas que não estavam nem um pouco importando, viajando, passeando, parece que eles estavam vivendo em um outro mundo, num mundo paralelo. É isso que a gente chama de ideologia, né? Você cria um mundo fictício, o mundo real não consegue te enfrentar para alimentar a sua ação de pensamento, então isso tem resultados muito perniciosos, né? Então, a ideologia, com sua força coercitiva, ela é mobilizada para que ninguém comece a pensar, porque exatamente ela substitui, né? Ela dá um pensamento já pronto, uma dedução já pronta, e impede com que se pergunte sobre o significado desse conteúdo. E avançando um pouco nas nossas conversas, eu posso dizer que para Arendt, a pluralidade humana ela é entrevista no diálogo sem som do pensar, né? E aqui nós chegamos a um elemento importante presente nas reflexões da Arendt sobre o pensar, mas que também não são pouco problemáticos, né? A Hannah Arendt ela vai compreender o pensar como o diálogo sem som do eu comigo mesmo, né? No qual eu construo, né? Eu ativo, melhor dizendo, uma dualidade que eu trago dentro de mim mesmo, né? Até
na vida do espírito, a Hannah Arendt vai fazer uma análise a partir da lógica aristotélica, né? Mas o que a Hannah Arendt vai dizer aqui, de maneira bem interessante, que o pensar, ele carrega em si essa antecipação da pluralidade humana, né? Tem uma citação da Vida do Espírito, né, que Sócrates diz a Catão, não, desculpa, diz ao seu interlocutor, Catão é uma outra citação que eu falei com vocês, que quando ele vai para casa, não tem ninguém esperando ele pode ficar tranquilo, mas Sócrates, quando volta para casa, tem um sujeito irritante que o espera, né, e que fica o tempo todo indagando ele. Esse sujeito irritante que espera Sócrates em casa é o próprio Sócrates, né, que depois de ter experienciado o espaço público comum com seus iguais, ele volta para casa e nesse movimento, né, de retirada momentânea do mundo da aparência, ele para pensar, né, e nesse parar para pensar, há esse desdobramento do eu sobre ele mesmo, né? E isso já é formulado lá na Dignidade da Política, quando Arendt aponta para a existência de uma relação entre política e faculdade de pensamento, com a seguinte formulação: implicação, relação entre faculdade de pensamento e política, a partir disso que eu estou dizendo para vocês sobre a questão da pluralidade humana, que é antecipada no pensar. Então, a Arendt, na Dignidade da Política, na página 202, na página 89, né, da obra A Dignidade da Política, ela diz o seguinte: seria crucial para uma nova filosofia política uma investigação sobre o significado político do pensamento, isto é, sobre o significado e as condições do pensamento para um ser que jamais existe no singular e cuja pluralidade está longe de ser explorada quando se acrescenta uma relação eu-tu à compreensão tradicional do homem e da natureza humana. Então, essa pluralidade, cujo domínio, né, performativo é a esfera dos assuntos humanos, é antecipada no 2 em 1 socrático, como Arendt define o pensamento. Pois quando se ativa essa faculdade espiritual, há uma interação do eu consigo mesmo, em um diálogo sem som, que antecipa a certeza de que o mundo é habitado pelo nós, instaurando uma diferença na unicidade do eu. Porém, né, Arendt adverte que nós não podemos gerar uma terceira pessoa do diálogo do eu consigo mesmo, o que gera um entrave nessa relação do pensar com a política. E aí tem um outro elemento que traz um problema nessa relação entre o pensar com a política, é o fato de que o pensar não nos dota com padrões ou regras que ditem as ações que serão realizadas no espaço público. Muito menos faz alguém melhor pelo simples fato de pensar. A impossibilidade de pensar, do pensar em nos conceder ferramentas para a ação, deve-se ao fato dessa atividade espiritual não nos dotar de conhecimentos exatos a respeito de nada, mas somente perplexidades e incertezas. Aqui, a Hannah, sem dúvida nenhuma, ela, quando coloca que o pensar não faz ninguém melhor e não nos dota com ferramentas para a ação, sem dúvida nenhuma, a Hannah Arendt está preocupada em estar contrapondo a ideia da lógica de uma ideia, da compreensão, melhor dizendo, da lógica de uma ideia, da ideologia, que ela não quer repetir esse tipo de formulação quando ela está elaborando a questão da faculdade de pensamento. Então, a Hannah Arendt, ela, sem dúvida nenhuma, quer evitar construir uma compreensão da faculdade do pensar que nos dote com ferramentas e explicações, com conceitos acabados, que nos levaria a agir no espaço público. Por quê? Porque isso é da ideologia. O que a Hannah Arendt quer trazer como característica da faculdade de pensamento é esse espanto, é esse tirar do lugar o tempo todo esse sujeito. Porque o que a Hannah Arendt percebe que há mais pernicioso para o homem no espaço público e na vida pública, e aí eu chamo a atenção da implicação política da faculdade de pensamento, é a permanência.
Nós sabemos, né, Ricardo, que para Hannah Arendt, a ideia de permanência é cara no sentido do espaço público e das leis que possam manter esse espaço público. Mas a gente não pode esquecer que é uma permanência de um espaço que abrigará a não permanência. A gente não pode esquecer que a ação política da Hannah Arendt ela é constituída de acordos provisórios. Acordos que amanhã podem ser desfeitos e construídos novos acordos. O espaço público da Hannah Arendt é um espaço de disputa. A gente não pode esquecer quando a Hannah Arendt formula a ideia de mundo, que ela fala o seguinte: se alguém quiser conhecer como o mundo é preciso falar uns com os outros e uns contra os outros sobre como o mundo lhes aparece. Olha, falar uns com os outros e uns contra os outros. Então, o que a Hannah Arendt está querendo nos mostrar é que esse vento do pensamento que desfaz, que tira tudo do lugar o tempo todo, ele trará uma implicação política, mas como a Hannah Arendt fala, não é uma implicação política de primeira ordem, é uma implicação política quase que quase um acessório, na medida em que mostra para esse indivíduo que nada pode ficar no mesmo lugar. É que é preciso o tempo todo colocar essa roda de busca de significado de novo para girar. E isso alimentará a certeza de que, enquanto a pluralidade que é antecipada no 2 em 1 é a lei da Terra, é essa mesma pluralidade que não nos permitirá que o dia de amanhã seja igual ao de hoje. O espaço público ele precisa ser feito desses movimentos, precisa ser construído por essa não permanência. Então, a antecipação da pluralidade humana na faculdade de pensamento é a demonstração de que o espaço público é habitado pela pluralidade e que nada deve permanecer como o mesmo e que a gente deve evitar que se permaneça como o mesmo, porque quando se permanece, o que você tem é o quê, né? Você não é um regime político, mas um movimento político como o totalitarismo, que utiliza das ferramentas do terror e da ideologia para se cristalizar, né? Então, continuando aqui, né, a Hannah Arendt é que eu chamo a atenção, antes de eu adentrar de maneira não muito demorada aos 4 pontos do primeiro capítulo da Vida do Espírito sobre Pensar, a Hannah Arendt, lá na última página da Condição Humana, a Hannah Arendt nos dota de alguns elementos bem interessantes para a gente entender o pensar. Quando a Hannah Arendt diz o seguinte, sem dúvida, ela nos adverte, né, que a atividade de pensar, sem dúvida, está presente onde quer que os homens vivam em condições de liberdade política, pois é mais fácil agir do que pensar em um cenário de tirania. E mais adiante, a Arendt diz que pensar não pode ser tomado como pura quietude, foi isso que eu disse para vocês no início, é uma atividade, né? Não é pura quietude contemplativa, como a tradição metafísica nos legou, mas deve ser compreendido como uma atividade, pois para Arendt, Catão estava absolutamente correto, quando diz que nunca se está mais ativo que nunca se faz, nunca está menos só do que quando se está consigo mesmo. Isso é a última, ela fecha a condição humana com essa frase, dizendo que a reflexão sobre o pensar ficaria para um outro momento, porque ali na condição humana ela está refletindo sobre as atividades da vida ativa, mas ela já está mostrando um projeto futuro dela, que é exatamente trabalhar as atividades do espírito, né, em quase que uma dupla trilogia, né, a primeira trilogia da vida ativa, né, e a segunda trilogia da vida do espírito, né, então ela já mostra aqui aquilo que vai ser o mote dela na vida do espírito, que é exatamente mostrar que a faculdade do pensamento não é uma quietude contemplativa, mas ao contrário, né, ela é uma atividade que, como diz Catão, ele nunca está menos só do que quando só consigo mesmo, né? Ou seja, quando ele está imbuído da faculdade do pensamento, né? Então, a gente viu aqui uma
uma questão, né, um apontamento da Hannah Arendt sobre o pensar em origens de totalitarismo, cada fala contrapõe o pensar a ideologia. Aqui na condição humana é um outro elemento que reforça a ideia de que o projeto da Hannah Arendt sobre pensar já acompanhava ela há algum tempo, né, com essa última página da condição humana. E, por fim, antes de adentrar a vida do espírito, tem, é claro, o julgamento do Eichmann, né? Quando Arendt se oferece à revista New Yorker para cobrir o julgamento do Eichmann, né? E o que ela se depara, né, no julgamento do Eichmann é um sujeito banal, cuja principal motivação era cumprir bem ordens. E a Hannah Arendt diz, né, que o Eichmann só ficava com a consciência pesada quando não fazia aquilo que ordenava. Então, havia, né, em Eichmann um profundo desejo de cumprir bem as suas ordens, que levava esse desejo de cumprir bem as suas ordens a ele ter uma atrofia da mentalidade alargada, que era fruto do cômodo aprisionamento do Eichmann no interior da ideologia nazista, que por intermédio de frases prontas e clichês salvaguardava um mundo fictício edificado pelo Terceiro Reich, das ameaças advindas da imprevisibilidade e contradições do mundo comum. Para Arendt, aí eu cito Arendt em Eichmann em Jerusalém, quanto mais se ouvia Eichmann, mais óbvio ficava que sua incapacidade de falar estava intimamente relacionada com a sua incapacidade de pensar, ou seja, de pensar do ponto de vista de outra pessoa. E foi exatamente esse deparar da Hannah Arendt com Eichmann que despertou, ou melhor dizendo, impulsionou finalmente a Arendt a começar a sua empreitada sobre a vida do espírito, né? Que, assim, é claro, né, um título que para o português não tem poucos problemas, né? Porque em inglês é The Life of the Mind, né? Que numa tradução literal seria a vida da mente, né? E só que se trouxesse para a vida da mente, poderia trazer um problema com a ideia de filosofia da mente, né? Porque aqui, quando a vida do espírito seria quase que uma vida da razão, né? Porque, assim, a gente tem que ter cuidado o que a Hannah está chamando, que, na verdade, ela pouco fala vida do espírito, né? Na verdade, é quase que uma vida da mente ou uma vida da razão em termos kantianos, como nós vamos ver daqui a pouquinho sobre o que ela pensa sobre isso, né? Então, em seu conjunto, os 4 capítulos que compõem o volume 1 da Vida do Espírito, né, que são a aparência, as atividades espirituais em um mundo de aparência, o que nos faz pensar e onde estamos quando pensamos, constitui uma demarquê capaz de iluminar as características fundantes do pensar, que, embora já tenham sido entrevistas em obras anteriores, como as que eu já citei para vocês, né, como A Condição Humana, como Origem do Totalitarismo, Eichmann, Jerusalém, né? Mas elas ganham uma forma mais acabada e mais profunda na vida do espírito. Então, Hannah Arendt, em A Vida do Espírito, explicitamente ela procura desmantelar aquilo que a gente chama de falácias metafísicas, né? Ou seja, né, discursos que foram fomentados pelas compreensões enganosas acerca de alguns tópicos da filosofia, como, por exemplo, a dicotomia entre ser e aparência, na qual o primeiro possui estatuto ontológico privilegiado, né, em relação ao segundo. Só que a Arendt nos adverte, ao mesmo tempo que essas falácias metafísicas precisam ser atacadas, elas constituem as melhores pistas para a gente entender o que é a faculdade do pensamento. E aí, Ricardo e colegas, nós nos deparamos com outro problema que faz com que a vida do espírito seja tão densa de se entender. É enxergar em que ponto a Hannah Arendt utiliza dessas falácias metafísicas para utilizá-las como fio condutor para entender o que é o pensar e o quanto ela está se distanciando dessas mesmas falácias metafísicas. Porque é como se a Hannah Arendt dissesse o seguinte, olha, essas falácias metafísicas,
elas nascem de autênticas experiências do ego pensante. Só que as conclusões delas são enganosas. Então, é como se a gente pudesse caminhar por uma estrada até um certo ponto, e no determinado ponto a gente tem que sair dessa estrada e percorrer uma outra. Então, durante vários momentos da vida do espírito, Hannah Arendt trilha caminhos que a metafísica trilhou, mas quando vai chegar em algum tipo de formulação, ela o abandona e vai para outro tipo de formulação, como a ideia de que ser e aparência não se coincidem. E para Hannah Arendt, ser e aparecer coincidem, porque quando nós estamos pensando, nós continuamos a ser um ser de aparências em meio a outras aparências, né? Uma outra falácia metafísica importantíssima que a Hannah Arendt precisa desfazer na vida do espírito é a convicção de que o propósito final do pensamento é a verdade e a cognição. Para desfazer tal falácia, Arendt se utiliza da distinção kantiana entre pensamento e intelecto, distinção que constitui um dos pontos nevrálgicos da compreensão da atividade de pensar no interior das investigações arendtianas. A partir das leituras feitas da crítica da razão pura, Arendt pôde perceber que o intelecto, que Kant identificou com a faculdade do conhecimento, tem um propósito de sua atividade conhecer, ou seja, apreender o que é dado aos sentidos, no intuito de saciar sua curiosidade. Já o pensar busca significar essa existência no mundo. Então, o intelecto busca compreender as estruturas internas de um fenômeno. O pensamento não pergunta sobre se esse fenômeno existe. Ele já é dado pelo intelecto. O que o pensar busca é a significação desse fenômeno que existe. Então, o pensar não se preocupa em construir a compreensão da estrutura desse fenômeno. O que o pensar busca é o significado. Busca a compreensão desse fenômeno. Procura aquilo que a Hannah Arendt fala de deitar raízes, né? Compreender o seu mundo. Então, o pensar não pergunta qual é a estrutura do mundo, como o mundo se estrutura, mas o que significa essa estrutura do mundo. Então, a Arendt vai percorrer esse caminho a partir de Kant. E aí, para desfazer da primeira falácia, que é a ideia de que o ser tem uma primazia sobre a aparência, né? A Arendt enfatiza que ser e aparência coincidem. Assertiva que aponta para o fato de que, embora todas as atividades espirituais tenham em comum uma retirada do mundo, em um movimento para trás, do eu, continuamos a ser uma aparência em meio a outras aparências quando ativamos o pensar. Porque, segundo Arendt, na página 40 da Vida do Espírito, entre as principais características do pensamento que se dá em um mundo de aparência e é realizado por um ser que aparece, está que ele próprio é invisível. Contudo, além de continuarmos a ser uma aparência em meio a outras aparências, quando pensamos, permanecemos lidando com a matéria bruta constitutiva do mundo comum, fatos e eventos que, embora se encontrem ausentes dos sentidos, estão presentes no ego pensante como objetos de pensamento. O que são esses objetos do pensamento? Os sensíveis, que ao passarem pelo processo de dessensorialização e desespacialização, transformam-se em alimento para o pensamento. Então, a imaginação produtiva transforma o objeto visível em uma imagem invisível que, guardada, está à disposição para que o espírito, através da imaginação produtiva, ativa e deliberadamente, relembre, recorde e selecione do arquivo da memória o que lhe apraz em sua busca incessante de significados. Então, mais uma vez, estamos diante da necessidade de alimentarmos o pensar com o mundo vivido. Então, nós experienciamos o mundo, essas experiências são guardadas na memória, elas são desespacializadas, ou seja, elas não têm mais um espaço, não têm mais um tempo, porque elas são guardadas na memória, né? Imagina que daqui a pouco eu vou pensar sobre a minha participação aqui no grupo, né? A participação ela não está mais presente nem espacialmente e nem temporalmente.
Elas perderam essas duas dimensões, que elas são guardadas na minha mente enquanto memória. E quando eu quero buscar a significação desse dia, eu vou buscar esse fenômeno na minha memória, trazer diante de mim e buscar o significado. O que significou para mim participar do grupo de pesquisa que o Ricardo me propôs? Então, por isso que eu preciso dessa imaginação produtiva e reprodutiva, que faz exatamente esse processo de tirar o espaço e o tempo dos sensíveis e fazer com que eles sejam guardados como objetos de pensamento. Então, esse movimento que para Harnatt, quando nós pensamos, é sempre um repensar, porque eu lido com aquilo que já foi, faz com que nós, de alguma maneira, nós saiamos, mesmo que brevemente, do mundo aparente. Isso que dá, aí, de novo, a ideia das falácias metafísicas, que parece que quando nós pensamos, nós nos direcionamos para uma terra de um puro intelecto. Mas o que a Harnatt está querendo dizer é que nós precisamos parar para pensar. Porque enquanto nós estamos na lida diária, nós não conseguimos pensar sobre aquilo que nós estamos fazendo. Então, não é uma retirada do mundo aparente, no sentido de que eu vou me direcionar para uma terra de um puro intelecto. É uma retirada das atividades da vida ativa, no qual essa retirada vai me proporcionar parar para pensar. Mas quando eu paro para pensar, eu continuo a ser uma aparência em meio a outras aparências. É como se a gente pudesse dizer o seguinte, né? Eu não posso trocar o pneu do carro com o carro andando. Eu tenho que parar o carro e trocar o pneu. Só que quando eu paro o carro para trocar o carro não deixa de ser carro. Né? Continua sendo um carro. Então, quando eu paro para pensar, eu não deixo de ser uma aparência. Mas eu não estou mais envolvido com os afazeres no mundo público, porque eu preciso parar para trazer esses afazeres diante de mim para eu buscar o significado disso que me acometeu no mundo público. Né? Uma outra questão da vida do espírito é a pergunta que a Harnatt faz, né? O que nos faz pensar? E para ela, o que nos faz pensar é a necessidade humana de ativar a mais livre das faculdades espirituais. Esta necessidade é insuflada constantemente pelo espanto admirativo, pelo patos que não é produzido, mas nós sofremos. O espanto funciona como um gatilho a impulsionar a faculdade do pensamento, a qual dota nossas existências de sentido e de vivacidade. E aí uma outra citação da Arendt, na página 143, uma vida sem pensamento é totalmente possível, mas ela fracassa em fazer desabrochar a sua própria essência. Ela não é apenas sem sentido, ela não é totalmente viva. Homens que não pensam são como sonâmbulos. Então, o que nos faz pensar é tudo aquilo que nos acomete, é tudo aquilo que nos toma de assalto e que nos faz ter a necessidade de nos voltarmos para esse fenômeno e buscar o significado dele. Né? Então, a própria existência humana é o que nos impulsiona a pensar. E no penúltimo capítulo da vida do espírito, né, a Hannah Arendt, penúltimo é o último capítulo, né, ela vai falar sobre onde estamos quando pensamos, né, a quarta parte da vida do espírito. E onde nós estamos quando pensamos, quando sofremos os impactos desse espanto? Estamos no âmago do nunc stans, o agora permanente, uma categoria construída por Arendt a partir de uma entrecruzamento de um conceito agostiniano e uma parábola de Franz Kafka, intitulada Ele. Inclusive, essa parábola já aparece, né, lá na introdução de Entre o Passado e o Futuro, está lá também essa parábola do Kafka. Né? Por isso que eu falei que em outras obras da Arendt já tem essas pinceladas sobre alguns elementos do pensar. Portanto, o nunc stans é a lacuna que se constitui a partir da batalha travada pelo homem pensamento contra seus antagonistas, passado e futuro. Essa batalha formará um paralelogramo de forças em que o futuro é compreendido como componente Y, o passado como componente X,
e do ponto de intersecção, onde essas duas forças antagônicas se encontram, nasce a terceira via, uma diagonal denominada por Arendt de cadeias de pensamento. A lacuna entre o passado e o futuro só se abre para a atividade de pensar, cuja temática é aquilo que se encontra ausente e que, contudo, existe como objeto de pensamento. Então, esse lugar do pensamento, como a Hannah vai falar, a metafísica sempre desejou, né, que nós conseguíssemos pular para fora dessa batalha e de fora pudéssemos contemplar, né, e julgar o mundo. Mas ela fala assim que não, que que o lugar do ego pensante é essa batalha, é esse lugar de encontro da batalha entre o passado e o futuro, né? O homem, ele tem que defender a sua posição, e aí quem já viu a vida do espírito, ela faz um paralelogramo de forças, né? Que aqui está o passado, aqui está o futuro, e desse paralelogramo nasce uma diagonal, e nessa diagonal é que é a cadeia de pensamentos, né? Então, parafraseando um próprio título da Hannah Arendt, Entre o Passado e o Futuro, quando o homem, ou a humanidade, né, homens e mulheres se colocam para pensar, elas estão o tempo todo defendendo a sua posição, porque tem uma força que vem do passado, outra força que vem do futuro, e o lugar de pensamento é esse, o agora, o nunc-stan, né, o agora permanente, né, no qual nós o tempo todo trazemos aquilo que já aconteceu para diante de nós, e esses elementos que já foram, de certa maneira, me indicam aquilo que poderá vir, porque eu antecipo a pluralidade na minha faculdade de pensamento. Por isso que eu estou numa batalha entre dois tempos, passado e futuro, exatamente pensando no agora, aquilo que já aconteceu e formulando questões que poderão vir. Para encerrar minha fala e não alongar demais, né, não cansar demais vocês, eu posso dizer que o pensamento, que é a mais radical das atividades espirituais, realiza-se em de um modo crítico, levando o indivíduo a questionar e a desarticular as regras rígidas e os padrões imutáveis. Para Arendt, para Arendt não há pensamentos perigosos. O próprio pensar é perigoso. Essa assertiva explicita a axio da atividade da faculdade de pensamento, ao mesmo tempo em que nos alerta para os riscos constantes que levam à sua ausência, muitas vezes frutos da prática impeditiva, oriundas de governos de exceção, como os totalitários e ditatoriais, ou do torpor generalizado das sociedades de massa. Acredito que isso que Arendt diz, que não há pensamentos perigosos, o próprio pensamento é perigoso, precisa nos motivar a sermos tomados desses espantos admirativos de tudo que acontece no nosso ao redor, como, por exemplo, né, o veto à distribuição de absolventes para mulheres carentes, né, aquilo que a gente chama de pobreza menstrual, né, que para os governantes não é algo de interesse público, né? É claro que nós não vamos nos debruçar somente sobre isso numa atividade reflexiva, mas devemos nos perguntar o que é de interesse público. Mulheres, meninas que deixam de estudar porque não tem um absolvente para poder utilizar para ir para a escola, isso não é uma preocupação pública? Moças que vêm a ter algum tipo de infecção nas suas partes íntimas, porque ela tem que adaptar pedaços de papel, miolo de pão, porque não tem dinheiro para comprar um absorvente. Isso não é uma preocupação pública, isso é privado. Então, esses são alguns gatilhos que nos devem colocar para pensar, e pensar um governo que, além disso que eu estou falando com vocês, a Câmara de Deputados e o Senado, na última semana, entre aquelas reformas da responsabilidade administrativa de prefeitos, se vocês não sabem, agora os prefeitos podem construir obras públicas sem a preocupação de acessibilidade. Isso é mais um elemento, né? Só estou trazendo alguns que nos devem nos atordoar e nos colocar para pensar, porque eu digo, o Brasil tem muitos temas
que nós, enquanto filósofos, necessitamos nos debruçar e sair um pouco da nossa torre de marfim e mostrar para a filosofia no Brasil que a gente tem muita coisa para alimentar. E talvez, né, quando a gente só repete formulações de filósofos, nós estaríamos muito próximos de uma ideologia, né, de uma estrutura bem acabada, bem construída, e deixando de construir filosofia, refletindo sobre o nosso tempo. Obrigado pela presença de todos, desculpe se eu me alonguei demais, estou aberta a conversas. Maravilha, viu, Fábio? Maravilha, maravilha. Eu acho que nada que foi não se alongou e nós passaríamos tranquilamente, pelo menos eu, mais 50 minutos lhe escutando e aprendendo. Né? São falas onde, bem na trilha arendtiana, você vai mobilizando o conceito com a realidade, e isso é que é fundamental. Eu digo que nos últimos 10 anos eu tenho cada vez mais ficado cansado com exegeses textuais que se esgotam nela mesma, o conceito pelo conceito, e eu acho que Arendt vai na contramão disso, e você, ao modo arendtiano, né, traz com muita potência a categoria do pensamento, e nos ajuda a refletir e nos provoca nesse sentido. Muitíssimo grato pela sua colocação, pela sua fala hoje aqui no GEPED. E eu deixo aberto, né, um momento para vocês irem aí se inscrevendo e dialogarem com o professor Fábio. Tá? Nós já temos a Tamara. Os demais podem ir anunciando no chat, tá? O seu desejo de participação, de perguntas ou comentários apenas para dialogar. Né? Não é obrigatório ser necessariamente uma pergunta, mas um espaço nesse momento de trocas, de compreensão, de experiências. Bom, Tamara, está contigo, querida. Boa tarde, gente, a todos. Boa tarde, professor Fábio. Eu estou encantada com a sua apresentação, estou cheia de dúvidas aqui, mas muito obrigada pela tarde maravilhosa de hoje. A pergunta que eu faria para o senhor é no sentido de o que seria essa atividade do pensar, que também é uma ação, que eu possa distinguir com a atividade da própria ação no mundo da pluralidade, né? Que eu percebi que quando a gente pensa, a gente está num diálogo, né? Aquele 2 em 1 ali, né? Só que eu fiquei pensando, mas esse 2 em 1 tem a categoria da contingência que a gente vê no mundo, né? No mundo da política? Ou essa contingência é um outro tipo de contingência? Eu fiquei na dúvida, né? O que seria essa atividade, que é a atividade do pensamento, né? Que não é uma mera contemplação, né? Como ela faz questão de deixar, pelo menos foi o que eu andei compreendendo até agora, não é uma contemplação, é uma atividade. Mas como eu demarcaria, já que ela faz essas distinções do âmbito político, né? E do âmbito da atividade do pensar, né? E a outra questão é, que tipo de liberdade é essa que eu encontro quando eu penso? E quando ela fala da liberdade no sentido que eu só entendo a liberdade própria no âmbito da política, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que quando eu penso, eu também sou livre, né? Mas como é que eu sou livre? Só se eu for quando eu estou no diálogo com 2 em 1. Mas aí, para eu entender esse diálogo 2 em 1, eu tenho que entender que eles são, no mínimo, diferentes, né? Enfim, eu fiquei um pouco com essa dúvida, né? Para a gente entender. E era só isso, por enquanto. Obrigada. Obrigado, Tamara, pelas perguntas, Que bom que a minha fala desperta inquietação. Você fala quando a fala nossa desperta inquietação, porque foi uma fala proveitosa, né? Eu sempre, quando eu termino uma fala e ninguém faz nenhuma pergunta, eu falo assim, não foi boa, não. Porque a fala, quando algumas coisas não ficaram bem claras, é que é boa. Bem, o que seria essa faculdade do pensamento, né, Tamara? Primeira questão. De fato, como você disse, ela não é uma ação, né? Nós não estamos agindo, embora seja uma atividade, não é uma ação no sentido de ação política. Nós não estamos numa atividade, é uma atividade, mas não é uma ação política, né? Por isso que a Arnaud, ela não trabalha o pensar, por exemplo, naquilo que ela chama de vida ativa, né? Que é o trabalho, a obra e a ação, que ela trabalha, ela reflete sobre isso na condição humana, né? Então, ela embora essa
ela termine a condição humana com essa frase do Catão, né? Nunca estou mais só do que a só comigo mesmo, nunca estou mais ativo quando nada faço, né? A Catão está se referindo à atividade do pensar. Ela não é uma ação no sentido de espaço público, no qual eu delibero com os meus iguais e busco, né, um consenso para a ação política. Ela não é dessa natureza, né? Ela é uma atividade no sentido que ela não é uma mera contemplação. Eu não estou simplesmente passivo, olhando algo, né, me embebedando daquilo, né? Na verdade, o pensar é enquanto atividade, porque ele se volta sobre alguma coisa e busca o significado. Então, é como se eu tivesse dizendo o seguinte, né? Não é como se você estivesse olhando um quadro, você simplesmente admira o quadro e contempla. Você olha o quadro e quer perguntar o que esse autor quis com essa pincelada, com essa perspectiva, com essa pessoa que ele pintou, com essa paisagem, o que ele queria nisso daqui? Não, eu não simplesmente, sei lá, vou pegar aqui um quadro, pegar aqui um quadro, sei lá, do Picasso, por exemplo, né, que ele retrata a Guerra Civil, né? O que ele queria com aquelas representações, né? Então, eu não simplesmente falo, nossa, que lindo. Eu não estou simplesmente contemplando, eu estou em atividade reflexiva buscando entender aquilo, né? Então, estou buscando significar aquilo. Então, não simplesmente eu estou passivo, eu estou ativo. Tá? Então, esse é um elemento importante, primeiro, para a gente entender. E essa atividade, ele estar ativo, ele só é ativo porque eu me desdobro, né? Eu mesmo me faço companhia a mim mesmo, eu faço a pergunta e eu mesmo respondo. Por isso que é o diálogo silencioso do eu consigo mesmo. E eu antecipo a pluralidade, no sentido da mentalidade alargada que a Arendt vai trazer lá do Kant, né? Essa capacidade do homem de pensar de maneira alargada, de pensar no lugar do outro, tá? Só que esse outro aí, que vem aquela questão que eu falei, Tamara, ele não gera uma terceira pessoa. O que é essa terceira pessoa? Não gera pluralidade. Por quê? Porque a contingência que você está chamando a atenção, né, ela estaria mais dessa se nós fôssemos capazes de gerar uma terceira pessoa. Porque, de certa maneira, embora eu antecipe a pluralidade, é uma antecipação muito, como que eu posso dizer, muito pontual. Essa contingência, essa imprevisibilidade do espaço público não consegue acometer a faculdade do pensamento, né? Eu consigo ter uma mentalidade largada, de certa maneira, eu consigo me aproximar do outro, mas isso só de uma maneira, como que eu posso dizer, embrionária. Eu não consigo, de fato, alcançar essa imprevisibilidade do espaço público, que é imprevisível. Porque, na verdade, aí uma questão importante, né, Tamara? Se eu conseguisse antecipar a pluralidade humana, se eu conseguisse antecipar a contingência, já não seria mais contingente, né? Ela estaria cristalizada, o que eu já antecipei não é mais contingente. A grande questão da contingência é essa impossibilidade que a gente tem de entender, né, o que é, né? Eu acho que essa é a primeira questão. A segunda que você me coloca sobre a questão da liberdade. De fato, Tamara, eu acho isso muito problemático da Hannah Arendt quando ela chama o pensar mais livre das faculdades espirituais, porque não do pensar ser livre, por conta da formulação da Hannah Arendt sobre o que é liberdade lá entre o passado e o futuro. Ela fala, liberdade é a razão de ser da política e o seu terreno de experienciação é o espaço público. Ou seja, é lá que nós vivenciamos a liberdade, inclusive, é claro, né, uma compreensão de liberdade da Hannah Arendt inspirada em formulações políticas tanto de gregos como de romanos, né, que a liberdade ela é vivenciada no espaço público, né, o homem, no sentido gênero mesmo, que era o homem, não era a humanidade, o homem só era livre quando ele estava no espaço público com seus iguais, né, mas eu entendo essa liberdade como a liberdade para a Hannah Arendt do espaço público, quando até tem faz uma paráfrase com Agostinho, né, que ela fala que Deus criou o homem para instaurar, né, o início, né, ou seja,
se não fosse o homem, nós viveríamos um eterno ciclo de repetições, né? Então, quando o homem, quando a humanidade é criada por Deus, surge ali a possibilidade da imprevisibilidade, né? Que é fruto dessa natalidade que vem junto com a liberdade, né? Eu acho que é aí que está a chave de leitura para a faculdade do pensamento, Tamara. Porque da mesma maneira que a ação política é imprevisível, né? Lá, aí a gente vai lá para a condição humana, né? A ideia de imprevisibilidade, irreversibilidade da ação, que está lá na condição humana, o pensar também é imprevisível. Nós não sabemos qual a conclusão que ele vai chegar. E uma outra questão, Tamara, nós não sabemos a conclusão, e essa conclusão que nós chegamos, ela vai ser desfeita amanhã, né? Porque o pensamento, ele sempre desfaz aquilo que pensou hoje. Se eu cheguei a uma determinada significação hoje, amanhã eu posso desfazer e chegar completamente diferente. Eu acho que nisso está a chave de leitura, de pensar como que o pensar é livre e como a gente pode dizer que a ação política também é livre. Porque eles estão no terreno de algo que não é cristalizado, algo que não é definido, alguma coisa que está em constante movimento. Eu acredito que essa é uma boa aposta para a gente. Muito obrigada. Beleza. De nada, querido, eu que agradeço. Passando a bola aqui agora, temos aí o Benedito. E aí, eu acho que pelo tempo, depois do Benedito, pelo menos mais duas, se assim desejarem, tá? Podem ir se inscrevendo aí. Vai lá, Bené. Olá, professor Fábio. Bela exposição, como sempre. E a sua fala também me inquieta, sabe? Eu tenho duas perguntas em relação à questão do pensar, que depois, quando eu li com mais calma, me inquietou. A primeira pergunta seria, como eu posso associar o ego pensante com o tempo, uma vez que Arendt diz que o tempo é inimigo do ego pensante? Como posso dizer, esse problema ainda me inquieta. E o segundo problema é como eu posso adquirir a consciência moral a partir do diálogo, 2 em 1, sem cair na ideologia. E no grupo passado você tinha feito um percurso, mas mesmo assim eu ainda fiquei com aquela inquietação, quando você colocou na exposição de hoje, a questão da ideologia. Porque a ideologia, ela nasce a partir de uma consciência moral ilusória, e lá a gente vai dizer, olha, a consciência moral é um limite, mas eu posso criar uma ideologia a partir desse limite, como aconteceu a questão dos campos de concentração. Essas são as duas questões que eu queria colocar. Obrigado, Benedito, pelas suas colocações, né? Algumas delas, inclusive, que a gente tem alimentado muito no núcleo, né? Nas nossas discussões, que também, Ricardo, nós estamos trabalhando também a vida do espírito no núcleo, né? No núcleo Hannah Arendt, nas nossas reuniões que estão sendo nas quartas-feiras, né? Primeira questão, Benedito, eu acho que esse fluxo temporal, né, de uma sucessão de agoras, eu não sei se ela é inimiga do pensar, mas o pensar ele não se dá nesse fluxo temporal. Eu acho que essa cadeia de pensar, cadeia de temporal, né, essa sucessão de agoras, né, como o Kant coloca lá na primeira parte da Crítica da Razão Pura, né, eu acho que é nessa cadeia temporal que as experiências vão acontecendo, experiências as quais alimentam o meu ego pensante. Primeira coisa acho que o tempo ali não é inimigo do pensar, na medida em que é no tempo que se realizam os afazeres humanos, os quais precisam alimentar o pensar, né? Então, mas eu acredito que a partir do que você disse, não sei se eu compreendi bem a sua pergunta, eu acho que o pensar ele precisa suspender momentaneamente esse tempo para poder se ativar. E aí que vem a questão do nunc stans, do agora permanente, né? É como se eu abro, enquanto ego pensante, uma lacuna entre o passado e o futuro, um agora permanente, né? No qual eu me localizo
para exercer a faculdade do pensamento. Eu estou vendo você com a mão no queixo, como se eu falasse assim, acorda, Benedito, acorda. Ô, Fábio, nós estava aqui pensando, sabe essa coisa do, acorda, nossa, Fábio, me distraí, estou aqui pensando, sabe quando a gente para e se embebeda de pensamento, parece que a gente está em lugar nenhum, em temporalidade nenhuma, é esse que é o tempo do pensar. É um tempo que suspende tempos, é um lugar que suspende o lugar, mas ao mesmo tempo você está aqui, eu estou te vendo, né? Eu estou te vendo, você é uma aparência em meio a outras aparências, né? Você é tão aparente quanto a janela que está ao fundo aí na sua casa, quanto o óculos que está no seu rosto, você é uma aparência, né? Mas ao mesmo tempo você suspende um pouco essa temporalidade e precisa esse parar para pensar. Então, nesse sentido, eu acho que se você continuar num fluxo, aí eu acho que a sua pergunta é interessante. O tempo vai ser inimigo do pensar se a gente pensar num tempo de uma sociedade massa, que não nos lega possibilidade nenhuma de parar para pensar. Porque, inclusive, as nossas atividades, quando nós não estamos trabalhando, os nossos divertimentos são passatempos, nós precisamos estar fazendo alguma coisa o tempo todo, né? A sociedade massa nos convida o tempo todo para estar fazendo alguma coisa, né, Benedito? Assim, aquela coisa de você não poder fazer nada é um grande inimigo dessa sociedade industrial, né, que toma tudo, inclusive bens de cultura e que transforma em bens de entretenimento, como bem colocou Adorno, Horkheimer e própria Arendt coloca isso, Walter Benjamin também nos chama atenção sobre isso. Então, eu acho que é esse inimigo do tempo. Eu preciso suspender esse tempo para poder pensar sobre os afazeres que me acometeram no espaço público. E a segunda questão que você coloca sobre a consciência moral, se a gente perceber, Benedito, que a história da ética ela é a história de formulações de preceitos morais que muitas das vezes estavam a serviço de um grupo dominante, né? Por exemplo, a ideia de que era moralmente aceitável, na época do escravismo, a escravização de negro, é moralmente aceitável. Era moralmente aceitável que homens tivessem relações com prostitutas e as mulheres tinham que ficar castas em suas casas esperando seus maridos, era moralmente aceitável. As mulheres esposas sabiam que seus maridos tinham casas que iam a prostíbulos e se caso elas os traíssem, ele tinha direito a matar ela para lavar a sua honra com sangue. Então, são preceitos morais aceitáveis, né? E eu acho que esse tipo de formulação moral está completamente fora de questão para Hannah Arendt. Eu acho que a relação, e até ela coloca na Vida do Espírito, né? Essa ativação da consciência moral como um produto quase que secundário da atividade de pensar, né, Benedito? Ele estaria na medida em que os preceitos morais gerados pela faculdade de pensamento, eles não são da ordem desses preceitos morais que, de certa maneira, alicerçaram muitas práticas colonizadoras, heteronormativas, de invisibilizadoras de muitas parcelas da sociedade, porque se a faculdade do pensamento ele é esse vento que varre para longe qualquer tipo de pensamento congelado, os preceitos morais vão estar na mesma perspectiva. E aí, Benedito, eu digo para você que se hoje nós estamos em um tempo que nós podemos falar de preceitos morais que sejam verdadeiramente globalizantes ou que possam tomar o maior número, o maior grupo de pessoas, como negros, mulheres, obesos, pessoas com deficiência, LGBTQI+, é porque o vento forte do pensamento varre para longe construções como do tipo família, valores da família tradicional.
né? Essa semana passada, aquela fala do senador na CPI, de que ele foi atacado enquanto homossexual e ele é casado, ele tem 2 filhos. Para aquele empresário, para mim, aquilo dali foi uma preciosidade para além de qualquer tipo de atividade política dele, que, sinceramente, eu não tenho muitos conhecimentos da postura dele como político. Mas a fala dele foi muito interessante, né? Porque você tem uma pessoa que começa o seu discurso dizendo que defende a moralidade e defende os preceitos da família tradicional, só que ele só tem uma noção de família, todas as outras não prestam, todas as outras são de segunda ordem. Então, a gente precisa varrer para longe esse tipo de formulação da ideia de família tradicional, de valores, uma coisa que me dá arrepio, né? Homens de bem, né? Os homens de bem me dá um arrepio enorme quando eu ouço falar nisso. Então, de que maneira que nós conseguimos construir uma moral que seja mais totalizante, mais democrático, a partir do momento em que essa consciência moral está o tempo todo se fazendo. Eu estou o tempo todo construindo os meus preceitos morais, porque o vento forte do pensamento não me deixa cristalizar uma ideologia. Eu acho que essa relação acho que fica legal da gente entender. Da mesma maneira que o pensamento não cristaliza conceitos, ele não pode cristalizar preceitos morais. Ok? Não sei se te respondi. Sim, respondendo. Eu estava aqui até pensando, professor, é interessante quando você estuda a área, na parte do pensar, ao mesmo tempo nos inquieta, porque quando ela pergunta o que nós estamos fazendo, isso eu já tinha comentado com o professor Ricardo, isso me inquieta, porque eu também me questiono o que eu estou fazendo. Será que só estou pensando sem ação? Será que só estou sentado aqui no meu birô, lendo os livros, tentando montar uma determinada política para todos? Ou estou caindo no erro do Platão? Sabe? O pensamento diário, na parte do pensar, me inquieta bastante. Principalmente quando você vai tentar fazer a questão do pensar ligado com a vontade, que já é outro problema bastante amplo, né? Mas você conseguiu responder a minha dúvida. Qualquer coisa eu ligo o modo do PV. O Bené está ousado, né? Falando em erro de Platão. Pense, os platonistas escutaram um negócio desse, você vai ter que se entender com meio mundo de gente na academia, viu? Eu acho fabuloso essa ideia que o Fábio traz aí, né? De que o pensamento é uma atividade e que essa retirada não é um abandono do mundo, é uma retirada situada. Se eu te levar em consideração isso, que eu estou numa retirada situada, né? Eu não vou esquecer, né? Pesar o que é estar situado. Eu não estou fugindo do mundo, eu não me alieno do mundo, né? Mas eu estou no mundo. É uma retirada que propõe um retorno. Fábio, eu queria aproveitar, nós estamos praticamente nos momentos finais, fazer um pouco o papel do advogado do diabo aqui e pensar com Arendt, mas contra Arendt também, nesse sentido, né? Para estimular um pouco o debate. Quer dizer, a ideia de que quando Arendt fala do Eichmann e apresenta toda aquela problemática, nós sabemos que aquilo é um texto que tem um tom muito mais jornalístico do que qualquer outra coisa, né? E por isso mesmo é difícil, mas se extrai dali uma série de conceitos e de problemáticas, né? E uma delas é de que o Eichmann padecia de uma incapacidade de pensar. E essa incapacidade de pensar é que, de certa forma, justifica a maneira dele agir, né? Não legitima, mas justifica, assim, explica a maneira dele agir. Ou seja, ele banaliza o mal justamente por essa incapacidade de pensar. Isso nos leva a entender, né, que se ele desenvolvesse a capacidade de pensar, se ele estivesse imbuído da capacidade de pensar, ele teria a capacidade de obstar o mal, né? E essa formulação, se está correta, me parece que ela é ingênua, né? E aqui eu repito, querendo fazer o papel do advogado do diabo, né? Com Arendt, mas contra Arendt. Quer dizer, me parece que a Arendt joga um peso muito grande para a atividade do pensamento nesse sentido, né? Quer dizer, realmente a atividade do pensar, a capacidade de refletir, de atribuir sentidos, é suficiente para obstar o mal?
Será que a história da humanidade não nos prova o contrário? Heidegger e outros são grandes exemplos de homens e mulheres que pensaram, né, e que eram mestres do pensamento e não foram capazes, apoiaram ou desencadearam o mal. E apenas dizer que naquele momento eles não fizeram, não ativaram a atividade, quem autoriza, quem é que está autorizado a dizer quando eu ativo ou não a minha atividade do pensamento? Quer dizer, não seria mais correto dizer, né, e aumentaria a responsabilidade de alguém que tem, por exemplo, a expertise de um Heidegger, que ele tinha plena consciência, inclusive com toda a capacidade refletida, de que estava desencadeando o mal, e mesmo assim ele opta, ele delibera em favor de se filiar ao nazi e de perseguir os amigos. Quer dizer, não dá uma salvada, em última instância, e dizer, não, eles simplesmente não ativaram. Um cara genial, uma mulher genial, mas não ativou o pensamento e, por isso, ali foi incapaz de estabelecer sentido. Não sei se tu me compreendes, mas aqui eu estou querendo, nesse papel de advogado do diabo, meio que pensar até onde essa formulação da Arendt não se torna ingênua nesse sentido. E aí eu aproveito para a gente fazer um bloco só, que só temos mais 20 minutos, aí abro para a Liana, a Roberta fazer a pergunta dela e a gente fecha para você responder. Vai lá, Robertinha. Oi, gente, obrigada aí pelo espaço, obrigada, Fábio, pela tua fala, sempre é bom te escutar, e ainda bem que a gente tem a oportunidade de conversar muito, e eu tenho muita oportunidade de aprender com esses meus amigos, né, que são estudiosos mesmo do pensamento de Arendt, e aí eu quero fazer esse papel aí que o Ricardo está fazendo, de pensar um pouco as condições, né, da própria formulação da faculdade do pensamento em Arendt, né? Eu acompanhei ali, né, o teu texto, a faculdade do pensamento em Hannah Arendt, as implicações políticas, né, Fábio, que você vai justamente tentar trazer o que você está tentando mostrar aqui na tua exposição, que é não tentar dissociar a atividade do pensamento com a atividade da ação. Eu acho que é isso que você está tentando voltar para tuas discussões, né? E aí, eu lembro no início da tua fala, porque você vai tentando mostrar como é que a Arendt vai elaborar essa questão da faculdade do pensar. Só esse termo, faculdade de pensar, já vem um pouco na minha cabeça a filiação desse pensamento da Arendt, de que a gente tem uma estrutura, né, da nossa própria racionalidade, que isso deve ser também uma leitura que ela faz do Kant, né, que é o nosso movimento, a nossa faculdade, né, do pensamento, que tenta pensar, justamente, se mover para as ideias que são metafísicas, e aí o Kant tenta justificar essa associação dele com a metafísica, porque esse é um movimento que nós fazemos para pensar, né, para pensar essas questões da liberdade, da moralidade, e aí eu penso que a Arendt tenta pegar esse movimento da faculdade pura do Kant e trazer isso para o campo, né, do voltar-se sobre o ato de agir, né? Antes da ação, é necessário voltar-se sobre a própria ação, né? Sobre o pensar a própria ação. E aí, pegando esse gancho do Ricardo, e eu queria aí que tu me ajudasse a pensar, esse problema de que ela diz, né, logo no início da tua fala, que todos nós temos essa faculdade do pensamento, né, essa faculdade de pensar, né, do pensar. E que aí, no caso do Eichmann, ele não ativou, nem o Heidegger ativou essa faculdade de pensar. Então, para mim, fica um grande problema sobre essa questão da liberdade do agir, que também a Arendt fala, né, o quanto é importante a gente ter como garantia essa liberdade da ação, né?
E aí, como é que fica hoje para a gente pensar, né? Se as pessoas estão aí tendo a oportunidade de agir publicamente e dizer o que pensam e agir da forma que agem, se eu, de alguma forma, determinar que esse tipo de raciocínio, de ação que as pessoas estão fazendo, elas não estão ativando essa faculdade de pensar, será que aí eu não restriria essa ideia de que essa faculdade é universal? Essa faculdade de pensar? Né? Eu já vou contra essa ideia da Arendt mesmo, de uma faculdade de pensar universal, todos nós temos. Né? Se eu estou pensando nisso, é um conflito que eu também tenho, né, para pensar, né? Se todo mundo aqui tem uma racionalidade, o que faz, né, um Bolsonaro, um Dória, um Camilo Santana, né, ter atitudes que são, né, um Sarto, né, que são atitudes totalmente contra, né, essa discussão que a gente tem de liberdade ou de garantias de direitos, né, que estão aí, né? Será que essas pessoas realmente não pensam, né, antes de agir, ou, né, será que a gente está também sobrevalorizando essa ideia de que todo mundo possui realmente uma faculdade de pensar? Essa era a minha questão com a Arendt, né? Não sei se ela fica muito presa a essa questão da estrutura, da racionalidade também. Só antes de eu responder, Roberto, você diz o seguinte, qual que é a relação entre o não pensar e, por exemplo, ações e falas livres no espaço público, como se, por exemplo, algumas pessoas que agem no espaço público têm a liberdade de agir como quiser, como, por exemplo, uma pessoa que pede novamente intervenção militar, ela não está pensando, mas ela tem a liberdade de ação. É mais ou menos isso, você quer dizer? Pode ser, É mais ou menos essa linha? Sim. Tá. Só para eu entender. Deixa eu tentar, então, começar pelo senhor Ricardo, depois vou para Lady Liana. Ricardo, acho que talvez muito que eu vou responder a você também se enquadre naquilo que vai a pergunta da Roberta. Eu acho o seguinte, primeira coisa, a gente não pode esquecer que a Hannah, de maneira incisiva e enfática, ela repete, o pensar não nos dota com a capacidade de ação e muito menos nos faz alguém melhor. Aí que vai a questão da ação moral. Não vejo de que maneira, Ricardo, o fato do Eichmann não ter pensado, ou se ele tivesse pensado, faria dele melhor. Eu acho que não é essa a questão. Eu acho que a questão fundamental de uma implicação moral do não pensamento do Eichmann está numa coisa que a gente não pode esquecer, Ricardo, que é a banalidade do mal. O que a Arendt está querendo trazer é que a história da humanidade sempre nos colocou diante de grandes malfeitores que tinham uma intenção nas suas ações. E que Eichmann, por não refletir, não é que ele por conta disso, ele era mau. O que ele quer dizer é que a não reflexão dele o faria construir uma nova categoria de mal, que é a banalidade do mal. É você agir por puro respeito à obediência, aí que vem a questão com a relação do pensar, Ricardo. Sem refletir sobre o conteúdo da ordem que lhe é dada. Então, o que o Eichmann era, e por isso que ele inaugura um tipo de mal novo, ele era um puro burocrata, que simplesmente obedecia a ordem, aquilo que a gente fala, né, da obediência cadavélica. Por isso que é importante a gente não perder de vista que a Hannah Arendt não está no interior de uma tradição de reflexão sobre a moral. Ela traz para a gente que a gente está diante de um tipo de mal novo. Tanto é que ela tem aquele embate em cartas com Jasper, que Jasper falou que, olha, isso daí não é o mal radical que você vê em Kant. Isso que você está formulando é uma outra coisa, que ela lá em Origem do Totalitarismo, ela chama o mal cometido pelos oficiais nazistas de mal radical. O Jasper, em conversa com ela, falou assim, talvez você esteja
tomando Kant de uma maneira errada. E ela vai e abandona o termo de mal radical e fala, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que nós estamos diante de uma banalidade do mal. Né? Ou seja, o mal que é cometido sem motivações. Tanto é que a comunidade judaica fica espantada quando a Arendt diz que o Eichmann não é um antissemita. Então, como assim? Como ele não é um antissemita? Não, ele não é. Ele não tem ódio judeu? Não, ele não tem ódio judeu. Ele simplesmente age em conformidade com as ordens que lhe eram. Ele queria ser um funcionário exemplar, é isso? Era essa a motivação dela. E não acredito, Ricardo, que o fato do Heidegger não ter pensado, refletido e ter aderido ao nazismo o faz dele, aos olhos de Arendt, mal ou bom, se fosse o contrário. Porque se fizesse dele mal, Ricardo, Arendt não teria continuado com relações com ele, de fraternidade, até visitado ele. Eu acho que a ideia do pensar, Ricardo, não faz daqueles que ativam uma pessoa boa. E, do contrário, não faz da pessoa má. Faz alguém que age sem se dar conta do conteúdo da ação que ele está exercendo. Se obedece, se dá uma ordem, você, de maneira cadavérica, você obedece. Você não consegue ler o seu tempo e não consegue, aí que vem aquela questão do distanciamento. Eu acho que quando você distancia do mundo real, a possibilidade de você cair num vazio de pensamento e automaticamente agir de uma maneira que a sua ação não tem significado, ela é grande. Mas isso não transforma alguém bom ou ruim. E aí, por isso que eu já entro na resposta da Roberta. Porque eu acho que a liberdade da ação da Hannah Arendt, ela não tem essa formulação axiológica de boa ou ruim. Por exemplo, a ação implementada no espaço público, a gente não sabe para onde que ela vai desembocar. Ela pode desembocar numa consequência de uma tirania. A Hannah disse isso bem claro na condição humana. A ação política ela é imprevisível e irreversível. Quando nós começamos a agir, a gente não tem a menor capacidade de dizer para onde que vai dar aquela ação. Por isso que vem a ideia da promessa que a gente cria ilhas de certeza no oceano de certeza. Então aí, Roberto, não sei se eu estou conseguindo caminhar com você, porque é o seguinte, a ação no espaço público perpetrada por pessoas que, por exemplo, promulgam o fechamento do STF, ou, por exemplo, a intervenção militar, ela está numa esfera de possibilidades do espaço público, no qual você pode ter até uma ação de barbárie, como você pode ter uma ação de bom senso. Por isso que eu digo de novo, não, o fato, por exemplo, de eu pensar, não significa que a minha ação no espaço público vai ser boa. Porque se fosse boa, eu estaria contradizendo aquilo que a Arendt diz, que a faculdade de pensamento não nos dota para a ação, e muito menos nos torna uma pessoa boa. Ela nos coloca, ela nos faz deitar raízes, ela nos faz compreender o nosso tempo. Isso não me faz alguém bom. Isso não me faz, por exemplo, um político consciente. Eu posso, por exemplo, exercer minha faculdade de pensamento, mas interesses econômicos, partidários, de reeleição, podem me tomar muito mais forte do que a faculdade do pensamento me foi capaz de tomar. Então, eu não sei se eu estou conseguindo chegar na resposta de vocês dois, mas acho que o importante é pensar o seguinte, a Hannah Arendt não quer formular uma compreensão de pensamento que nos façam melhores e que nos façam, quando formos para o espaço público, agirmos de maneira certa. A Hannah Arendt fala assim, eu não quero isso. Isso é perigoso, porque se o pensamento me dotar com essa capacidade, ele também pode me dotar ao contrário, com ferramentas nocivas. Eu quero pensar um pensar que seja avassalador, que ele tire do lugar o tempo todo as certezas que nós achamos que nós temos. Porque só assim nós vamos conseguir vivenciar um espaço público no qual
as coisas não permaneçam cristalizadas, e o importante, né, Roberta, pensando até mesmo nas categorias de biopolítica do Foucault, que sejam maquinarias de controle. As maquinarias do controle, elas precisam se solidificar. E a Hannah Arendt quer exatamente falar assim, olha, essa solidificação é o grande perigo do espaço público. Quando a gente pensa exatamente em construções de preceitos, de normas, é aí que vem o problema. E aí eu penso, Roberta, que a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação no espaço público não tem uma relação íntima com a faculdade do pensamento. Porque o pensamento não me faz ser uma pessoa boa. O contrário também, o não pensar não me faz uma pessoa má. Aí que eu estou falando aqui com o Ricardo, que eu converso com ele e com você. Não é, o Eichmann não era mal porque ele não pensava. A Arendt nunca usou essa expressão mal. Nossa, o Eichmann é mal. Ela nunca usou essa expressão, ele é mal. Ele é reflexo. Ele é um burocrata, um excelente burocrata. E por conta disso... Oi. Só uma questão. Porque talvez a questão não é se ele é bom ou mal, é se ele tivesse a capacidade de pensar, se ele tivesse ativado, né, que, não é nem se ele tivesse ativado, porque como é que eu digo se alguém ou não, de que autoridade eu tenho para dizer que você, ao agir, ativou ou não? Isso é muito absurdo. Mas, assim, como é que, se eu penso, o fato de eu pensar e de eu refletir, eu sou capaz de obstar o mal? Essa é a questão. Porque o conceito de banalidade do mal, ele tem a ver com essa incapacidade de refletir, ou seja, de significar os atos. Sim. Como bem você colocou, o Eichmann só cumpria ordens. Tá, mas se ele questionasse, se ele fosse capaz, aí por isso que eu apelo para o Heidegger, alguém que teve toda essa capacidade, é um mestre do pensamento, e ele se filiou ao nazismo. Quer dizer, não é muito absurdo e ingênuo eu dizer, não, simplesmente ele não ativou, não é uma questão de ser bom ou mal, será que até onde o pensamento, essa responsabilidade do pensamento de obstar o mal, o fato de eu pensar, então eu posso obstar o mal, não é responsabilidade demais para a atividade do pensamento, se isso não é uma capacidade, por exemplo, da ação, mas não do pensamento. Eu não acho que a questão, eu concordo com você, eu acredito que em situações limites, como a questão do Eichmann, né, o pensamento poderia fazer com que ele percebesse o absurdo das ordens que ele estava cumprindo, mas não necessariamente não fizesse aquilo, né? Porque, assim, em situações limites, quando o espaço público ele não existe, porque, por exemplo, no caso do Eichmann, a gente poderia dizer o seguinte, ele poderia não ter agido e ter libertado todo mundo? Não, claro que não. Mas ele poderia não ter participado daquilo, porque aquilo não tinha significado para ele. Como, por exemplo, muitos oficiais nazistas começam a dizer, olha, eu não tenho nada o que fazer. O Marighella, no Brasil, não apoiou a ditadura, rompeu com a ditadura. Exatamente. Por isso que eu estou falando. Só que aí o Marighella, ele foi para uma ação política, né? Ele foi para a guerrilha. Né? Só que, por exemplo, em algumas situações você fala assim, olha, eu não tenho nada o que posso fazer. Aí, como você está colocando, é ação no espaço público. Mas eu posso pensar o seguinte, olha, isso que eu estou diante de mim não tem significado. Eu não consigo buscar os motivos pelo qual eu vou me aderir a isso. Como isso não vai, aí que é o importante, Ricardo, isso não vai ter implicação na minha ação, eu tenho um tipo de não ação. Porque como aquilo não tem significado, eu não faço. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, eu talvez, eu concordo com você. O fato do Eichmann poder ter feito outra coisa seria uma categoria da ação. Só que ele precisaria, para agir em concerto. Precisaria de outros. Como não tem outros, o que ele poderia, a partir desse vento do pensamento, é falar, olha, isso não tem significado para mim. E aí você cita o Heidegger. E aí a grande questão é a seguinte, o Heidegger foi alguém que ensinou a Arendt a pensar. Ela diz isso, né? Com Heidegger eu aprendi a pensar. Só que ela diz que até mesmo pessoas como grandes pensadores podem se abster de pensar. Por isso que não existe o pensador. O pensamento é ativado ou não ativado. No meu entendimento, a partir daquilo que a Arendt fala e daquilo que nós sabemos do envolvimento de Heidegger com o nazismo, a sensação de que ele estava no lugar de poder, e aí utilizando um pouco Foucault, e que ali ele poderia utilizar
desse lugar de poder, para levar a cabo muito daquilo que ele acreditava, fez com que ele não percebesse aquilo que estava diante dele. A gente não pode esquecer, né, Ricardo, que após o Terceiro Reich, o Heidegger nunca falou sobre. Ele se manteve em silêncio. Eu acho que esse silêncio dele é a prova de que, tipo assim, realmente, foi ali aquele lugar de que eu não exerci aquilo que tanto eu julgava como importante, que era a faculdade do pensamento. Elementos externos foram capazes de me abster de ativar a faculdade do pensamento. Ou, se eu o pensava, essas outras questões, como ser reitor de uma universidade, né, foram mais fortes e me tomaram com muito mais força do que o vento do pensamento, né? Como diria Arnaud, ele se protegeu do vento do pensamento e quis manter um lugar de comodidade para os interesses dele. Se a gente lembrar do Schmitt também, que foi um grande teórico jurista, né, do Terceiro Reich também, e tantos outros, né, o Ricardo, a gente foi aqui falar de grandes mentes que aderiram a regimes totalitários, ditatoriais e assim por diante, mas eu acho que se a gente, não sei se eu estou conseguindo defender a Arendt, mas eu acho que se essas pessoas pensassem, elas não estariam nesses regimes? Não sei se elas não estariam nesses regimes, mas talvez elas poderiam ficar atordoadas e perguntar assim, o que eu estou fazendo? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Talvez algum de nós, no dia do casamento, pode começar a pensar na sua vida e falar assim, putz, estou fazendo besteira ao me casar com essa pessoa. E você fica atordoado, fica assim cheio de perplexidade, mas mesmo assim casa. A festa já está pronta, eu já vendi, já comprei um local, já está tudo certo, é melhor casar. Depois eu vejo isso. Mas eu tive um momento de que o pensar me atordoou, eu fiquei embaraçado com os resultados do pensar, mas nem por causa disso eu agi diferente. Por isso que aí você tem uma questão interessante. A pessoa agiu daquela maneira, como eu posso dizer que ela não pensou? Ela pode ter pensado, mas como pensar não me dota com a capacidade da ação, eu posso ter pensado, ter ficado perplexo, e mesmo assim, questões de financeira, questões de comodidade, me levaram a continuar na comodidade da minha vida e continuar do jeito que eu estou. Né? Eu acho que eu pensaria dessa maneira, que eu posso até ter parado para pensar, mas esse parar para pensar não foi suficiente para me paralisar e me tirar daquela situação que não tinha significado. Outras questões, e aí que eu acho que por isso que vem o desdobramento do pensar, que vem no querer, né, o querer que impulsiona a ação, eu acho que é aí que vem outros elementos que a gente pode trazer para pensar essa questão, porque eu acho que o pensamento não tem a força, Ricardo, de me fazer querer não agir daquela maneira. Ele me atordoa, ele me deixa embaraçado, mas talvez ele não tenha, em alguns momentos, ele não tenha força suficiente para me fazer não aderir a um regime nazista, ditatorial, ou seja, o que for. Os interesses são muito maiores. Quantas e quantas pessoas que a gente vê assim, hoje mesmo, né, no atual governo que nós temos pessoas, jornalistas, que você fala assim, como que esse cara consegue defender isso, né? Professores das nossas universidades. Né? Pois é, exatamente isso, né? Exatamente. Porque é isso que a gente fala. Existem algumas forças como preceitos morais, interesse e tudo que são muito mais fortes, né? Muito mais fortes. Né? Foi ótimo, Fabinho, foi ótimo. Né? Você acolheu bem a provocação e já estabeleceu a ponte. Nós terminamos o estudo sobre a vida do espírito aqui no GEPED e queríamos fechar com chave de ouro, chamando, né, dois especialistas para tratar dos dois grandes capítulos, o Pensar e o Querer. Você hoje, de forma brilhante, nos apresentou o Pensar e nessa provocação final já encaminha com a questão do Querer, que a queridíssima Adriana Novaes vai estar conosco, né, mais à frente, daqui a 15 dias, para estar pensando um pouco essa situação e aí a gente fechar esses dois capítulos. Eu queria aqui agradecer ao Fábio a disponibilidade. A gente sabe que a carga de trabalho não é pequena, aulas, orientações, projetos, e ainda fazendo pós-doc, a vida pessoal.
e a generosidade do Fabinho foi enorme. Assim que eu liguei, ele de pronto se disponibilizou. Uma das coisas que eu aprendi no Grupo Arendt Nacional, a quem eu devo demais, o Odílio me introduziu, é essa filia, né? Essa capacidade de estar unido, de ajudar um ao outro, e o Fábio foi de uma generosidade enorme, nosso grupo, né, bebeu e se engrandeceu demais com a sua presença aqui, Fabinho. Muitíssimo obrigado, um beijo no coração. Aviso a todos que o vídeo, logo eu tenho um tempinho, vai subir para o canal, e aí vocês dão visibilidade a ele aí nas redes sociais de vocês, tá? Um beijo no coração e até a próxima. Um abraço, gente. Obrigado. Até a próxima. Abraço, gente. Todo mundo. Tamara, beijo. Só tem gente Beijo, querida aqui. Lugar de encontro, né, Roberto? Sim, você conhece a Tamara também, a Tamara é conhecida por todo mundo. colega de classe, ó, Linda, Tamara, linda, de linda, faculdade, maravilhosa, Tamarita. Gente, esse grupo é muito fofo, né? Turma potente essa de vocês, né? Só sai Sim, gênio. sim. Beijo, Tchau, gente. beijo, Abraço. Ricardo. Um grande abraço. Obrigada, Tchau, professor gente. Fábio. Tchau, beijo no coração. Valeu.